Lançamento do mês de junho. Hello, pessoal! Meu nome é Liliviana, de Tempo Literário, e vim compartilhar com vocês os lançamentos do mês de junho. Vários livros incríveis aí que estão em pré-venda ou que já foram lançados. Então, assim, são muitos livros incríveis. E, assim, eu já estou de olhos em vários aqui, porque eu fiquei bastante curiosa. Então, bora para os lançamento do mês de junho. E vamos falar do primeiro lançamento. Nesse caso, ele está em pré-venda, que só vai ser lançado aí no dia 30 de junho, que é Dados e Disputa. Ele praticamente faz parte aí de uma série. Eu não sei se é apenas uma trilogia ou se vai ter mais livros de acordo, né, com esse lançamento. O primeiro livro já foi publicado, que é o Dungeons e Drama, e o Date e Dragon, que é o segundo volume. Esse aqui é o terceiro volume, e a sinopse dele é a seguinte. Hazel Buchanan tem tudo planejado para o último ano do ensino médio. Ser respeitada como capitã do corpo geográfico da banda marcial da escola. Iniciar sua primeira campanha de D&D e evitar distrações a todo custo. Só que os seus planos sofrem um golpe crítico quando Max, seu ex-melhor amigo e crunch de longa data, volta para a cidade com baquetas na mão e um inexplicável ar de ressentimento. Tendo a competitividade como traço principal de suas classes, Hazel e Max não conseguem parar de implicar um com o outro. E não ajuda em nada a equipe do corpo coreográfico e de percussão, onde Max logo faz sua casa serem rivais há anos. Ou seja, é aquele livrinho bem clichêzinho, onde nós temos aqui um enemy to lover, nesse caso um hate to lover, basicamente. Eu não li essa série, essa trilogia, mas assim, eu estou muito curiosa, porque eu já vi amigas minhas que já leram o primeiro e o segundo volume e amaram bastante. É aquele livrinho onde nós temos diversos nerds que envolve aí o mundo de D&D e acaba tendo aquele romancezinho bem clichêzinho, e eu sou muito curiosa para ler esses dois livros. E agora já temos aí o terceiro volume, para quem leu aí o primeiro e o segundo, né, o volume da série, tem aí o terceiro volume, e pelo que parece, cada livro vai focar ali em um casal diferente, então isso já ganhou ponto para mim. E é claro, o livro ele está em pré-venda, vai ser lançado aí no dia 30 de junho, então fiquem ligadinhos aí. E já com o próximo lançamento, que é O Amor Está no Ar, que vai ser lançado aí no dia 15 de junho. A sinopse dele é a seguinte. Aiden é a voz do romance em Baltimore, mas ironicamente não suporta mais o amor. Locutor do programa de rádio Evidências, o segredo da sua carreira é fingir que acredita em felizes para sempre. Até que uma menina liga para o seu programa e coloca a vida amorosa da mãe no holofote. Lucy estava muito bem sozinha, obrigada, mas desde que sua filha a transformou no projeto de caridade romântica do país, ela se vê dividida quando o assunto é namorar. Deus me livre ou quem me dera. Agora Aiden e Lucy precisam trabalhar juntos apresentando um quadro na rádio focado em ajudá-la a encontrar o pretendente perfeito. Isto é, caso Aiden para de colocar defeito em todos os candidatos que aparecem. Já estamos vendo aqui que vai ter intriguinhas e é bem provável que esses dois vão, né, acabar ali se gostando, acabar se apaixonando. Se eu não me engano, eu vi a Mika lendo esse livro no canal dela. E eu, assim, eu não vi o vídeo, mas eu vi, assim, a portada, né, do vídeo dela com o livro dele, com esse livro em espanhol. Então, assim, só de ver a capa lá na portada do vídeo, eu fiquei bastante curiosa. Eu ainda não vi o vídeo porque, né, acabo que ficando com muitas coisas acumuladas na minha vida, questão faculdade, tô no último trimestre finalizando a faculdade, graças a Deus, trabalho também, então às vezes eu acabo não conseguindo assistir, mas como eu vejo ali a capa, né, das miniaturas ali dos vídeos, dá pra ver mais ou menos os livros, né, que a pessoa tá lendo. E eu vi, né, na portada do vídeo dela, esse livro em espanhol. E eu fiquei bastante curiosa por ele. Só que eu não sabia que esse livro estava sendo, né, vai ser lançado aqui no Brasil. Então, só de saber, né, só de ficar sabendo, eu fiquei muito curiosa, fiquei muito feliz. Então, assim, quando esse livro for lançado, com certeza eu vou querer ler esse livro. Ele está aí na minha listinha de livros, aí de leitura. Espero muito conseguir, né, quem sabe aí nas minhas férias, porque eu não vejo a hora. Mas é isso, esse livro está em pré-venda, vai ser lançado aí no dia 15 de novembro. Então, fique ligadinho aí para quem ama, né,
aquele belo romance clichê. E já com o próximo lançamento, praticamente é uma continuação de uma série, mas é claro, aquele romance clichê, porém focados em casais diferentes, que é Um Certo Cara Errado, que é o volume 2, está em pré-venda, vai ser lançado no dia 23 de junho. O primeiro volume, né, dessa série já foi lançado, que é Um Cara Como Esse. E assim, parece ser um romance bastante clichê, né? Faz parte de uma série focada em casais diferentes. E a sinopse desse segundo volume é a seguinte: Hannah Nilsson é uma leitora voraz apaixonada por romance, mas que nunca viveu uma grande história de amor. Às vésperas do seu aniversário de 30 anos, ela resolve que está na hora de deixar de ser uma garota tímida e se tornar uma mulher confiante, aventureira e irresistível. E ela sabe exatamente quem pode ajudá-la nessa missão. White Rose é o surfista, o tipo de homem que faz todas as garotas da cidade se derreterem, seguro de si e com um inegável charme natural. Ele é perfeito para o papel de professor de Hannah em seu grande projeto. Só que o seu método é totalmente diferente do que ela esperava. Ele propõe aulas de surf para quebrar o gelo. O que começa como um simples acordo logo se transforma em uma amizade cheia de cumplicidade e admiração mútua, com um momento mágico no mar e um envolvimento que não para de crescer. Eu realmente fiquei curiosa com esse livro só por saber que a protagonista tem aí pelo menos a faixa etária de 30 anos. Eu ultimamente estou buscando livros de fantasia, de romance, enfim, onde as protagonistas estejam ali na faixa de 30 anos mais, ou seja, mais de 30 anos, porque eu acho que por mais que eu goste de livro de romance com adolescente, jovem adulto, enfim, eu ultimamente queria livros onde a protagonista tivesse mais ou menos a minha idade, então amei saber que essa protagonista está aí para completar 30 anos, então provavelmente eu vou acabar adorando, vou acabar amando. É um romance que parece ser bem clichêzinho, com certeza aquele fake datezinho ali, e é algo que vão acabar se apaixonando, e faz parte aí de uma série, onde cada livro é de um casal diferente, acredito eu. Mas enfim, para quem leu o primeiro volume, aí estava ansioso, né, para o segundo volume, tá em pré-venda, vai ser lançado no dia 23 de junho, aí o segundo, então fiquem ligadinhos aí. E já um próximo livro que foi lançado aí no dia 2 de junho, que é Qualquer Clichê Menos Você, e a sinopse é a seguinte: a aclamada autora de romance Margot Brandley tem um segredo: não acredita em finais felizes. Em seu computador, ela tem um arquivo com todos os finais alternativos que já escreveu. Em vez de casamento ao pôr do sol e bebês fofinhos, traições e divórcio, quando esse documento é hackeado e vazado, ela se vê cancelada pelos leitores e dispensada pela editora. Para continuar sustentando a irmã que sofre de uma doença crônica, Margot decide trocar as histórias de amor por um romance policiais. Então parte para uma estadia de 6 semanas no Alasca, onde pretende mergulhar no gênero e escrever um livro novo. Na chegada, é recepcionada por um alce e ao fugir dele pula nos braços do charmoso proprietário da pousada, a personificação de todos os clichês românticos que existem. O Dr. Forrest Wakefield largou sua pesquisa sobre o câncer para trabalhar na pousada da família e cuidar do problema de saúde do seu pai. Seu coração já está quase congelado quando Margot aparece. Só que sua vida não tem espaço para mais uma pessoa que ele possa perder, ainda mais alguém com data marcada para partir. Realmente esse vai ser um livro que eu vou simplesmente jogar ali no meu Kindle para que eu possa ler, porque eu fiquei bastante curiosa. E ainda mais, o título desse livro me fez muito lembrar o título daquele filme bem romântico, bem comédia romântica clichê, que é Todos Menos Você. Então, meio que me lembrou um pouquinho o título. Enfim, o livro ele já foi lançado no dia 2 de junho, então ele está disponível aí para leitura. Quem gosta aí de um belo romance clichê, com certeza vai adorar esse livro também. E pelo climinha aí, pela capa, provavelmente vai ter coisa ali de neve. E já um outro lançamento que também foi lançado aí no dia 2 de junho, que é As Coisas Belas e Preciosas, que é da mesma autora de Quarta Asa. Não li nada dessa autora, mas eu estou muito curiosa, quero muito ler os livros dela. E eu vejo que ela publica muitos livros também de romance, porém aquele romance dramático, e eu gosto desse tipo de livros também. Eu comprei um livro dela, que eu tenho aí na minha estante, quer dizer, na minha estante não, né? Com uma amiga que estava vendendo, eu comprei dela. Eu ainda vou pegar esse livrinho, que é um dos livros dela, que se eu não me engano é Profundezas.
E assim, não li nada dessa autora, mas eu quero muito ler, principalmente esse gênero dela, né, que são os dramalhões. Enfim, a sinopse desse livro, né, desse seu novo lançamento é a seguinte. Desde criança, Cam Daniels carrega o rótulo de rebelde na cidadezinha onde mora. O típico garoto problemático e subversivo que todo mundo adora odiar. Quando ele retorna da guerra sem o irmão mais novo, porém sua má fama ganha contornos verdadeiramente trágicos. Todos ocupam, inclusive o próprio pai. Khan resolve partir para seguir carreira militar, jurando a si mesmo nunca olhar para trás. Anos depois, porém, uma mensagem desesperada o obriga a encarar a realidade. A família precisa dele e está na hora de voltar para casa. Só que isso também significa reencontrar Willow Brandley, a única mulher no mundo que tem seu coração nas mãos. E a única que jamais poderá ser sua. Ou seja, provavelmente aqueles romances onde tem de intrigas, assuntos mal resolvidos. E assim, nunca li nada da autora, como eu já falei, quero muito ler, eu tenho um quartazo na estante. Eu não li ainda por motivos de que eu quero que ela finalize esse esquema de pirâmide, né? Porque assim, eu só tenho o primeiro volume, eu não comprei nem o segundo e nem o terceiro, e ainda vai sair o quarto volume. Então assim, eu quero que ela finalize logo para poder, né, dar início à leitura, né? É tipo, se eu for inventar de continuar, eu vou estar chupando o dedo que nem eu comecei assistente do vilão, terminei os 3 livros e eu estou aqui, né, esperando o quarto volume. Então eu não quero isso, eu quero que a série esteja completinha. Mas enfim, eu quero também muito ler esses livros, né, que é fora da fantasia, que é mais focado em romance, em drama dela, né, então estou bastante curiosa. Esse livro já foi lançado no dia 2 de junho, então para quem gosta aí dessa parte do gênero que não seja fantasia da autora, com certeza vai adorar, né, ler os livros dela. E o próximo lançamento, que é Coração de Cristal Partido, que foi lançado no dia 5 de junho, que é da mesma autora de Abismo de Celine. Eu ainda não li, mas eu tenho na minha estante, estou muito assim, curiosíssima para ler esse livro, essa fantasia, que eu já vi muita gente falando super bem. Espero muito gostar. Ela acabou lançando aí seu novo livro, e a sinopse dele é a seguinte. Em um mundo onde a elite é abençoada pelos deuses com poderes extraordinários, Reika nasceu fraca, dona de uma habilidade peculiar que sua família não compreende e considera uma vergonha. Ela cresceu sob o preceito de cristais e deve ser lapidada na base da força. E mesmo quando pensa que conseguiu escapar da crueldade do Império, o passado volta para lhe roubar tudo de novo. Luca Lucente, por outro lado, tem um poder formidável, superado apenas por sua impiedade. Perverso e obstinado, ele chega à corte de Diamantíria, decidido a conseguir um lugar de confiança ao lado do imperador. E, enfim, pôr em ação os planos obscuros de sua família. Pelo menos é no que os seus parentes acreditam, mas Luca tem as próprias ambições e não desperdiçará a chance de alcançá-las. Ou seja, nós temos aí um novo livro, uma nova fantasia. Então, assim, fiquei bem curiosa para ler. Achei a capa super belíssima. E, assim, eu não li nada dessa autora, mas eu já vi muita gente falando super bem. Como eu falei, eu tenho o primeiro livro dela aqui na minha estante, que é o Abismo de Celine. Tenho muita curiosidade em ler, ele está aí na minha listinha para ler. Talvez eu acabe lendo nas minhas férias. E, enfim, para quem leu, né, os livros da autora e amou bastante, já tem aí o novo livro dela aí para ser lido, já foi lançado aí no dia 5 de junho, então ele está aí disponível para leitura. E já um outro livro que também foi lançado aí no dia 2 de junho, que é Me Prometa o Sol, que é da mesma autora de Quando Menos Espera, Quando Menos Se Espera, Quando Menos... alguma coisa assim. Eu tô com esse outro livro no meu Kindle para ler. E a sinopse desse seu novo lançamento é a seguinte. A vida de Lane está uma bagunça desde que Lou, sua melhor amiga, morreu em uma decorrência de um câncer. Ela tem se sentido perdida, ignora ligações dos pais, mal come, chora todas as noites e passa de madrugada perambulando pela cidade sem coragem de retornar ao apartamento que dividia com Lou. Outra coisa que ela tem evitado é a pequena lista para voltar a viver feita ao lado da amiga, com a promessa de que cumprirá a risca a fim de sobreviver à dor da perda. O único trabalho que tem condições de realizar no momento é como babá. E Lane acabou de dar sorte, pelo menos com isso. Reis, uma mãe solo atarefada, precisando muito de uma pessoa confiável para cuidar de sua adorável filha, a Ainsley. O único, porém, é o tio da criança, Millis, que parece estar sempre por perto e é um mau humor em pessoa. E o mais estranho, ela dá a impressão de ser o único
a enxergar o que Lane está tentando esconder. Ou seja, nós temos aqui provavelmente duas pessoas que estão passando aí por diversos problemas, passando por uma situação de luto, talvez de perda, coisa da vida, e com certeza vão acabar ali se reconectando. Então eu fiquei bastante curiosa. Eu não li o primeiro livro dessa autora, que se eu não me engano é Quando Menos Se Espera. Eu tô com esse livro para ler, tá na minha listinha ali de leitura, só me falta ali de verdade a oportunidade. Tô sendo muito para eu conseguir ler em algum momento. Mas esse livro aí, esse seu novo lançamento, já foi lançado aí no dia 2 de junho, então o livro ele está aí disponível já para leitura, então para quem leu algum livro dessa autora e amou bastante e tá louco para esse novo lançamento, ele já tá aí, disponível aí para leitura. E já o próximo lançamento, que vai ser lançado no dia 17 de junho, o livro ele está em pré-venda, que é Em Primeiras Mãos, e a sinopse dele é a seguinte: Belle Macaulay acaba de assumir um cargo de repórter em um importante jornal britânico, impulsionada pelo reconhecimento recente de seu podcast premiado. A equipe é pequena, ela divide o espaço com o colega Aro e um novo estagiário. O problema é que o estagiário Cono tem mais de 30 anos e a primeira impressão entre os dois não poderia ser pior. Belle o trata com certa superioridade. Ele reage com frieza. Cono, por sua vez, está tentando recomeçar. Deixou uma vida estruturada em Londres, emprego estável, apartamento confortável e um relacionamento aparentemente perfeito, para correr atrás do sonho de trabalhar como repórter. Agora, tendo que lidar com Belle todos os dias, ele começa a se perguntar se cometeu o maior erro de todos. Ou seja, eu amei a capa, achei a capa super belíssima, super fofinha. E assim, eu não tinha visto esse livro, eu fui pesquisando, acabei encontrando, achei esse livro aí, esse novo livro, é da mesma autora de Ontem à Noite. Eu fiquei bastante curiosa para esse outro livro dela, porque parece ser de uma protagonista de 30 a mais, então fiquei bastante curiosa para ler. E esse livro parece ser bastante interessante, provavelmente é aquele Um Enemy to Love, que provavelmente a gente vai acabar amando. E ele tá aí em pré-venda, vai ser lançado no dia 17 de junho. Então, para quem aí, gosta daquele romance, clichêzinho, com certeza vai adorar esse livro, ou quem já leu o livro da autora e gostaram bastante e provavelmente estão ansiosos aí para ler mais livro da autora. Esse livro, está em pré-venda e é só ficar de olho, porque logo, logo ele será lançado aí e colocar na listinha ali de leitura. E já com o próximo lançamento, que vai ser lançado aí no dia 25 de junho, que é Nunca Pensei Que Eu Acabaria Aqui, que é da mesma autora de Dessa Vez é Real, Eu Não Sou a Jessica Chen, Tudo Que Eu Não Te Disse, Se Você Pudesse Ver o Sol. Ela está vindo aí com um novo lançamento. E é claro, a sinopse desse seu novo livro é assim: Lia não queria desejar má saúde e um casamento deprimente à prima diante de toda a família chinesa. Mas após 17 anos em Los Angeles, seu mandarim pouco praticado a atraiu. Depois do fiasco, seus pais decidem enviá-la para um programa intensivo de 2 semanas pela cidade mais bonita da China. Para eles, é a chance perfeita de ela se reconectar com as raízes. Para Lia, uma fuga necessária da carreira de modelo que abandonou após um episódio traumático. Antes mesmo de aproveitar os hotéis luxuosos, as paisagens deslumbrantes e a culinária irresistível, Lia descobre que o sarcástico Cyrus, ex-colega de classe e a pessoa que ela mais detesta, também estará na viagem. E como se não bastasse, terá de formar dupla com ele em uma competição que pode salvar sua reputação familiar. E talvez lhe dá a chance perfeita de se vingar do garoto que arruinou a sua vida. Eu nunca li nada dessa autora, mas eu já vi, todos os livros dela. Tem um dela que eu gosto muito, que eu estou muito curiosa para ler, que é O Lamento dos Rios. Sou muito, muito curiosa para ler esse livro. E não só esse, muitos outros também. A questão é, falta ali, a oportunidade para ler, ou é porque eu acabo, pegando os outros livros. Enfim, sei que tá vindo aí seu novo lançamento aí, que vai ser lançado no dia 25 de junho. Então, para quem, lê o livro da autora e gosta bastante dela, tem aí, um novo livrinho aí para colocar na sua lista de leitura, na sua lista de desejados aí, porque o livro está em pré-venda. Então, quem quiser comprar na pré-venda, consegue. E quem quiser esperar a sua data dia 25, que é o lançamento, também pode esperar. Então, é isso. E já com o próximo lançamento, que vai ser lançado no dia 29 de junho, que é O Casamento da Minha Melhor Amiga, que a sinopse é a seguinte:
Eva está perfeitamente satisfeita com a vida que leva na pacata Cinnamon Spring, onde é dona de uma cafeteria conhecida pelos melhores donos da cidade. Há até um novo médico na área que talvez possa dar uma animada em sua vida amorosa que anda devagar, quase parando. Quando sua melhor amiga Mad decide se casar em apenas um mês e pede que ela se junte ao seu irmão para organizar a cerimônia, a rotina de Eva vira de cabeça para baixo. Frio e controlado Aston partiu o coração de Eva há muitos anos. E também é um dos bilionários mais gatos do país. Ao tentar driblar os sentimentos conflitantes que tem um pelo outro, em meio aos muitos preparativos para o grande dia, a irritação só aumenta, assim como a atração. E depois que eles se beijam, tudo muda. E Eva já não sabe mais o que pensar. Mas ela precisa descobrir logo, pois com o casamento de Matt cada vez mais próximo, eles terão pouco tempo para se entender, até Aston precisar voltar para sua vida em Nova York. Eu fiquei muito curiosa para esse livro, ainda mais que me chamou muito mais atenção foi por conta da capa, porque eu achei a capa belíssima. É aquela capa bastante clichê, do jeitinho que eu gosto em livros de romance, então fiquei bastante curiosa. Provavelmente vai ser aquele caos, aquele um hate love, então assim, tô curiosa. O livro está na minha listinha de leitura com certeza. Ele está em pré-venda, então ele vai ser lançado no dia 29 de junho. Então, fiquem ligadinhos aí, se caso vocês ficaram bastante interessados por esse livro. E já um outro lançamento que foi lançado aí no dia 8 de junho, que é a continuação de uma série, não sei se é série ou se é trilogia, porque o primeiro volume já foi publicado, que é A Fúria das Chamas, e o segundo volume, que é A Ira dos Dragões, que tá aí, que foi lançado. E a sinopse dele é a seguinte: Cade Valles, o famoso comandante demoníaco, tornou-se rei de Variaft. Conquistou o trono para salvar Elowen Atara, a mulher por quem passou a vida toda procurando. Agora, Cade está determinado a concluir sua vingança contra o pai de Elowen, mesmo que isso signifique faltar a única pessoa que já amou e aceitar um casamento político. Elowen Atara tem tudo que achava que queria. Finalmente se reuniu com seus dragões e agora possui um exército para buscar vingança. Como a única herdeira sobrevivente do trono de Mirat e seu direito e seu destino, mas ela terá que vencer uma guerra para proclamá-lo e lutar exigirá permanecer ao lado de Cade Valles, o homem que resgatou e fez dela uma rainha, e que usou o amor dela como carta de um jogo. Com ataques sangrentos de um lado e uma diplomacia sufocante do outro, o casal precisará unir toda a sua inteligência e forçar para navegar pelas alianças frágeis de Haven. Elowen e Cade terão que reconstruir confiança um no outro para se mostrarem fortes ou arriscarão perder tudo que conquistaram. Então, assim, é um livro, eu não sei se faz parte aí de uma série, até no momento da minha pesquisa me aparece o terceiro volume, então até no momento parece ser uma trilogia. E vai ser lançado em 2027 o terceiro volume. Então, né, ficaremos de olho. Eu estou muito curiosa porque eu já vi algumas fanarts desse livro no Pinterest e isso me chamou muita atenção, fiquei bastante curiosa, falei, por que não? Quero muito ler esse livro, bastante curiosa, ainda mais a dragões, porque ultimamente, né, tá vindo muito livro aí com dragões, então eu tenho muita curiosidade. E assim, tá na minha listinha, então para quem leu o primeiro volume, estava ansioso para o segundo. Ele já foi lançado dia 8 de junho, então temos aí, né, a continuação, né, do primeiro volume. E já o próximo lançamento que a gente vai falar de nada mais, de nada menos de quem? Da a rainha do suspense, do thriller. Não é a Agatha Christie, porque, né, essa aqui tá literalmente ganhando o patamar muito grande, porque parece que ela não para de lançar livros todo ano. Esse ano aqui eu já encontrei acho que uns 3 ou 4 livros de pré-venda dessa autora. E sim, eu estou falando de Freida McFadden, alguma coisa assim. E o seu lançamento é Aladê, que vai ser lançado dia 15 de junho. E a sinopse dele, gente, é a seguinte: a estudante de medicina Amy Brain foi designada para o plantão noturno na unidade restrita de cuidado psiquiátrico do hospital Aladê. Ela tem motivo de sobra para não querer cumprir esse plantão obrigatório. Motivos pessoais que ninguém jamais pode saber. Para piorar a situação, ela descobre que o estudante com quem vai passar a madrugada analisando o caso psiquiátrico é seu ex-namorado. Mas tudo ganha ar e mais sinistro quando, ao fazer uma ronda pelos corredores labirínticos, ela ouve sons estranhos vindo do quarto de isolamento onde está confinado o paciente mais perigoso da unidade.
Aterrorizada, Amy toma a decisão de, aconteça o que acontecer, não se aproximar daquele quarto outra vez. No entanto, conforme as horas avançam, ela percebe que há algo terrível se desenrolando entre aquelas paredes fortemente protegidas. Quando a comunicação com o exterior é perdida e paciente e funcionário começam a desaparecer, fica claro que todos na unidade correm perigo. Ou seja, mais um thriller, mais um suspense, mistério aí da nossa querida Freida, que ultimamente, né, todo mês é um novo anúncio de pré-venda dos seus livros. Só do mês de julho eu já encontrei ali duas pré-vendas dela, gente. Aguardem. E assim, eu sou muito curiosa para ler os livros da Freida. Eu já li, acho que, 2 livros dela. Eu li A Empregada e eu li A Professora. Gostei bastante dos 2 livros. Tô para ler mais outros livros da autora, que eu tô bastante curiosa. Mas enfim, para quem gosta aí da Freida, eu mandei os prints para minha amiga das pré-vendas. Ela surtou. Ela falou, meu Deus, preciso ler esses livros. E assim, para quem gosta da Freira e estão bastante curiosos, né, para esse seu novo lançamento, esse seu novo livro vai ser lançado aí no dia 15 de junho, então fique ligadinho aí nessa pré-venda. E já com o próximo lançamento, que é Raven's O Lado Segredo, que vai ser lançado no dia 29 de junho, então o livro ele está em pré-venda. E a sinopse dele é a seguinte: o Santo do Silêncio troca moeda por cada confissão sórdica que lhe é revelada. Quanto mais sombrio o segredo, maior o valor a ser recebido. Lina Alceia, uma jovem refugiada, guarda 1 a 7 chaves, algo que assombra desde os 17 anos. Ela pode ver os mortos. Quando seu irmão adoece, ela sabe o que precisa fazer para ter meios de curá-lo. Mas o segredo de Lina é mais valioso para o santo do que ela poderia imaginar. Para conseguir o remédio de seu irmão, a garota terá que fazer um acordo e encontrar o fantasma que o santo procura. Todos os caminhos levam a Raven's Não sei pronunciar, tá, gente? Uma propriedade amaldiçoada que, com o tempo, parece aprisioná-lo. À medida que Lena se aproxima do santo e mergulha em seu mundo repleto de perigo, engano e desejo, descobre que ele também tem algo a esconder. Em Witchshow, segredo vale mais que ouro e pode custar a própria alma. Eu literalmente fiquei bem curiosa com esse livro, que eu acho que acabei encontrando aí na minha pesquisa da Amazon, né, de lançamento no mês de junho, e fiquei bastante curiosa, ainda mais porque a capa, além de ela ser um pouco simples, ela me chamou muita atenção, fiquei bastante curiosa, e lendo a sinopse agora me fez ficar mais curiosa ainda. Então, assim, tá na minha listinha de leitura com certeza. E o livro ele está em pré-venda, então ele vai ser lançado no dia 29 de junho. Então, para quem ficaram curiosos aí, é só, né, adicionar na listinha de desejados, ou comprar na pré-venda, ou aguardar aí o lançamento, né, porque ele está para ser lançado logo logo. E já com o próximo lançamento, que é Virada de Jogo, que vai ser lançado no dia 25 de junho. Esse livro ele faz parte daquela série lá de Rivalidade Ardente. Eu não li esse livro, então assim, estou muito curiosa. E também, né, tem a série, né, que fez um boom aí muito grande. Não assisti a série também, mas eu quero muito ler o livro e depois poder assistir a série. A sinopse desse seu novo livro é o seguinte: o capitão do time de hockey New York Admiral, Scott Hurt, leva seu rituais pré-jogo muito a sério. Quando um emoji específico precede o fim de sua má fase no gelo, Scott fica desesperado para recriar a magia e para conhecer melhor o cara sexy e engraçado atrás do balcão. Kip Grant sabia que havia algo além de uma paixão por frutas batidas na visita frequente de Scott, mas nunca se permitiu imaginar ser convidado para a cobertura dele, ou ser beijado por ele no impulso, menos ainda que o beijo acabasse em algo mais. O que acontece entre eles é quente, incrível e frequente. Mas também, apenas nos termos de Scott, é sempre atrás das portas fechadas do seu apartamento. Scott precisa de Kip em sua vida, mas com a temporada de playoffs se aproximando, a tensão sobre ele está mais intensa do que nunca. Scott não pode se dar o luxo de fazer nada que possa prejudicar sua carreira ou a imagem pública do que um capitão de rock deve ser. Kip está pronto para se entregar completamente a Scott, mas por quanto tempo ainda terá que permanecer um segredo? Eu fiquei muito curiosa. Aparece aquele clichê de bem amorosíssimo. Assim, eu não vi Rivalidade Ardente, mas eu vi muita gente falando sobre, que amaram a série. Então, assim, eu tô muito curiosa para ler. Fiquei bastante curiosa para ler esse livro também. Então, assim, vai estar na minha listinha de leitura com certeza. Eu tô, assim, bem curiosíssima. Ainda mais, é um romance
de relacionamentos de LGBTQIA+, e basicamente são jogadores de hóquei, né? Então, assim, é bem diferente daquilo que eu sou acostumada a ler, né? Quero ler, então tá na minha lista de leitura com certeza. Então, para quem, né, leu aí Rivalidade Ardente e estava aí ansioso para, né, para ler os outros livros, né, que faz parte dessa série, o segundo volume, acho que ele é o segundo volume, não sei. Mas esse volume vai ser lançado no dia 25 de junho. E pelo que eu entendi dessa série, a editora Alt, ela não está publicando de maneira cronológica, de maneira em ordem de lançamento, em ordem, como é que se chama? De volume. Tem volume 1, volume 2, volume 3. E pelo que eu entendi, a editorial está publicando de volume tudo fora de ordem. Mas, enfim, só sei que estou curiosa assim para ler esse livro. E já o próximo lançamento, que foi lançado aí no dia 2 de junho, que é Sua Faca, Meu Coração, que faz parte aí de uma duologia, que o primeiro já foi lançado, que é Me Deixe Para Trás. Se eu não me engano, acho que ele não é uma duologia, eu acho que ele é uma trilogia, porque tem outro livro também que vai ser lançado esse ano ainda, de acordo com a editora. E assim, é um livro que eu estou muito ansiosa para ler. E eu, como está chegando aí o meu aniversário, eu já dei um migué aí com meu pai para ele dar para mim os 2 volumes para mim de presente de aniversário. Então, assim, tô ansiosa para ter esses livros em mãos. E para quem leu aí o primeiro volume, o segundo já tá aí lançado. E a sinopse dele é a seguinte: Cameron Monte tem problema, é viciado em matar seus parceiros. Ele já era uma das peças mais mortais nas tropas ocultas. Mas uma droga experimental destruiu seu autocontrole, transformando-o em uma bomba relógio sempre que precisa dividir campo com alguém. Como punição, é jogado de volta nos testes do Sub, um treinamento impiedoso feito para quebrar os fracos e lapidar os implacáveis. A única ordem: não mate a garota nova. Emery Maeve escapa por um trio de uma sentença de morte por crimes brutais, mas acaba em outro tipo de inferno. Designada como dupla de Cameron, ela deve sobreviver aos testes e à instabilidade do parceiro. Só que Emery logo percebe que existe mais nele do que sangue e um rastro de morte. Por baixo da loucura, há um magnetismo aterrador e uma ternura estranhamente perigosa. Conforme os testes os levam ao limite, Emery precisa encarar as exigências cruéis das tropas ocultas e resistir ao chamado de um homem que pode tanto protegê-la quanto destruí-la. Já Cameron precisa lutar contra o único impulso que nunca conseguiu vencer. O que nasce entre eles é intoxicante, caótico e fruto da violência. E se esse vínculo perigoso não acabar com ambos, talvez seja justamente o que pode salvá-los. Então, assim, gente, eu tô muito curiosa para ler esse livro. Tanto que desde que eu, assim, descobri, né, o primeiro volume através do TikTok lá das gringas na Espanha, fiquei muito curiosa. E é claro, né, fiquei muito feliz que a editora Bloom, né, ela tá trazendo, né, os 3 volumes. O primeiro já foi publicado, o segundo também já foi publicado. E parece que ela vai trazer o terceiro volume nesse segundo semestre. Então, assim, já estou ansiosa para ter os 3 volumes na minha estante. E eu tô muito curiosa porque parece ser algo ali, parece ser um romance dark ali, um negócio militar. Então, assim, tô muito curiosa, quero muito ler. Sim, provavelmente eu vou acabar amando. Então, para quem leu aí o primeiro volume e estava ansioso para o segundo, ele já foi lançado aí no dia 2 de junho. E o próximo lançamento, que é Até que a Morte nos Contrate, que vai ser lançado no dia 15 de junho. A sua sinopse é a seguinte: nem toda morte é capaz de enterrar segredos. Nos pós-vida, reencarnar tem um preço, e cada alma precisa pagar sua dívida antes de poder voltar ao mundo mortal. Literalmente. Alguns trabalham no céu para reencarnar, outros para tirar férias do inferno. Mas todos têm suas memórias apagadas no mundo espiritual. A Aurora não faz ideia do que fez em vida, mas deve quase 3.000 anos de trabalho. Para acelerar o apagamento, ela se candidata a uma vaga de estágio como ceifadora, um dos cargos mais atrevidos entre almas. O que ela não esperava era ter como chefe o Daco, um dos anjos da morte mais antigo e misterioso de todo o continente, e dono de um charme tão sombrio quanto sua reputação. Enquanto aprende a lidar com mortes, almas e um RH celestial, uma sequência de assassinatos muda o tudo, e as vítimas são assustadoramente parecidas com ela. Em meio a segredos, suspeitos e lembranças que insistem em ressurgir, Aurora descobre que sua história está ligada a um plano muito mais antigo e mais perigoso do que a própria morte.
Assim, eu fiquei muito curiosa para esse livro, porque a capa dele me trouxe muito a vibe de assistente do vilão, sabe? Então, assim, fiquei muito curiosa para ler esse livro, achei, assim, bastante interessante a sinopse. Provavelmente vai ser aquele clichêzinho que a gente vai acabar se apaixonando, onde a protagonista vai acabar se apaixonando pelo cara rabugento. Nós temos aqui um raio de sol, um rabugento, enfim. Fiquei muito curiosa, me trouxe aquela vibe de assistente do vilão, sim. E agora sim, eu quero ler por conta disso. Então, assim, para quem, né, ficou curioso e gostaram bastante, né, da sinopse, o livro vai ser lançado no dia 15 de junho. E já com o próximo lançamento, que foi lançado aí no dia 5 de junho, que é Promessas sob o Sol. E a sinopse dele é a seguinte: 4 calouros chegam à faculdade vindo do mundo completamente diferente. Lane, uma garota festeira da Califórnia com talento para drama. Tyson, um estudante brilhante e futuro advogado de Washington. E Summer, uma atleta ambiciosa vinda do meio oeste. E Hannah, uma jovem discreta do sul dos Estados Unidos. Feliz em equilibrar as personalidades intensas do grupo, logo após de chegar ao campus, eles puxam conversa no dormitório que divide. E dali surge uma conexão imediata. Ao longo dos anos de faculdade, esse laço só se intensifica e os pais se tornam inseparáveis. Pouco antes da formatura, porém, suas vidas mudam para sempre, quando um ato desesperado leva às consequências trágicas, por razões que ninguém jamais entenderá completamente. Sammy tira a própria vida. Atônito e arrasado, o trio faz um pacto. Nunca tomarão uma medida drástica sem antes recorrer um ao outro. 10 anos depois, Hannah está prestes a viver um dos seus dias mais felizes, até que tudo desaba de repente. Ao pedir ajuda a seus amigos, percebe que eles também enfrentam o próprio ponto de virada. Fiéis ao pacto que fizeram, embarcam juntos em uma jornada inesperada. A viagem começa como fuga, mas logo se transforma em descobertas, curas e coragem para reescrever suas histórias. Esse livro é da Emily Giffin. Eu já li um livro dessa autora, eu gostei bastante do livro dela. Achei a história bastante interessante no livro que eu li dela, faz muito tempo, e depois nunca mais li. E assim, vendo esse livro aqui, só pela sinopse, fiquei bastante curiosa. Eu agora quero voltar a ler o livro dessa autora, porque o livro dela são aqueles livros que são reconfortantes, mas ao mesmo tempo traz temas bastante sensíveis. Então, assim, fiquei muito curiosa. O livro já foi lançado aí no dia 5 de junho, então para quem não leu algum livro dessa autora e gosta bastante, com certeza vai acabar amando, né, os livros dela, né? Com certeza vai acabar amando esse livro. E eu, com certeza, vou colocar na minha lista de leitura, sim, e com toda certeza. Porque eu preciso voltar a ler o livro dessa autora, porque os livros dela são bem, assim, bem a minha cara, porque eles trazem muito aquele dramas e temas sensíveis do jeito que eu gosto. Então, eu vou voltar a ler os livros dela. Então, para quem gosta aí, só colocar na listinha. E já o próximo lançamento, que é eu não sei pronunciar, Nocticadia, acho que se pronuncia assim, que foi lançado no dia 2 de junho, tá? Esse livro, gente, ele foi um lançamento recente da editora. Ele tem lançamento em capa comum e capa dura, é um lançamento que muita gente, assim, estava ansiosa, né? E assim, e o mais curioso desse livro é que ele está disponível no Kindle Limit. Então, assim, um livro que foi lançado recente e está disponível no Kindle Limit. Então, assim, eu estou muito curiosa para ler esse livro. E a sinopse dele é a seguinte: ao ver minha mãe sucumbir a uma doença misteriosa, eu me faço duas promessas: encontrar a cura para a enfermidade que a construiu e sair da cidade horrorosa onde ela me deixou. 4 anos depois, sou aceita na Universidade de Dracádia, uma das instituições mais prestigiosas do país, e que fica em uma ilha afastada. Há rumores de que o lugar é assombrado pelos fantasmas dos pacientes com transtornos mentais que foram exilados lá séculos atrás. Mas fantasmas inquietos nem são a coisa mais perturbadora do local. Derek Burkwell, conhecido no campus como Dr. Morte, é um patologista brilhante e encarregado do laboratório noturno. É um professor terrivelmente atraente que parece odiar calouros empenhados como eu. Só que seu olhar sombrio e enigmático deixa bem evidente que ele me devoraria de muitas maneiras. Se pudesse. Eu anseio pela autoridade dele. Ele anseia por redenção. Juntos somos tóxicos, assunto perfeito para fofoqueiros dispostos a esfumar todos os esqueletos do nosso passado. Pois os mortos têm muito a ensinar, e é apenas questão de tempo até que o segredo mais perverso de Dracádia seja ressuscitado. Esse livro, ele é um tipo de dark romance, eu não sei o dark romance dele se é mais pesado, ou ele é mediano, ou se ele é leve, enfim. Só sei que eu estou muito curiosa para ler ele, porque eu achei a capa super bem sombria. Então, assim, fiquei muito curiosa para ler ele.
O livro ele está disponível no Kindle Limit, como eu falei. Então, para quem gosta aí, de romance dark, com certeza vai acabar gostando desse livro aí também. E já o próximo lançamento, que vai ser lançado no dia 15 de junho, que é No Jogo, que é o terceiro volume de uma série. O primeiro volume, que é Na Escuridão, e o segundo, No Limite, já foi lançado. Então, nós temos aí já o terceiro volume. E a sinopse dele é a seguinte. Tyler Nelma passou anos caçando o pai que nunca conheceu, planejando meticulosamente sua destruição. Ele está disposto a manipular qualquer um para conseguir sua vingança. Inclusive, Stella McCormick, ela é a personificação de tudo o que Tyler despreza. Rica, privilegiada e protegida, e ele decidiu que chegou a hora de ela pagar o preço. Stella pode até não acreditar em amor à primeira vista, mas em ódio à primeira vista, sem dúvida. Desde o momento em que Tyler entra em seu estúdio de tatuagem com aquele ar arrogante, ela sabe que ele é o diabo encarnado, pronto para transformar sua vida em um inferno. Forçada a fingir ser namorada dele para infiltrá-lo nos ciclos estilistas de sua família, Stella logo percebe que Tyler tem segundas intenções. Mas o amor e ódio são dois lados da mesma moeda. E logo ela não sabe o que é mais perigoso, ser chantageada por um homem que quer ruiná-la ou o fato de que eles não conseguem tirar a mão um do outro. Assim, eu tô para ler o primeiro e o segundo volume, né? Eu tô muito curiosa para ler esses livros, porque eu acho a capa, assim, belíssima. Me chama a atenção as capas desses livros, dessa série. Então, assim, tô muito curiosa. E já vi muita gente falando super bem, né, do livro dessa autora. Então, fiquei bastante interessada. Então, sim, o terceiro volume tá em pré-venda. Vai ser lançado aí no dia 15 de junho. Então, para quem leu aí o primeiro volume e o segundo, estava ansioso para o terceiro, ele já está, né, aí em pré-venda. E já com o próximo lançamento, que é Ascensão do Zodíaco, que vai ser lançado no dia 20 de junho. Aqui ele tá como volume 1, então provavelmente vai vir aí série, ou trilogia, ou duologia, ou série, enfim. A sinopse dele é a seguinte. Um lugar fascinante e sombrio, onde o poder e o conhecimento caminham lado a lado com segredos e perigos, rivalidades antigas e regras rígidas. Na escola, os descendentes aprendem não só suas habilidades sobrenaturais, mas também a sobreviver em um mundo que nunca esqueceu suas origens nem suas dívidas. Quando Julius Long, um dos alunos, é brutalmente assassinado, um grupo de adolescentes se vê obrigado a unir forças. A vampira, Evangeline, o metamorfo, Nicholas e Trenton, o lobisomem, e Alice, a mortal, dotados de mentes brilhantes, estrategistas implacáveis e figuras perigosas, tão instáveis quanto os próprios poderes. Eles mergulham em uma missão na qual cada passo revela novas camadas de intrigas, corrupção e desejos ocultos. Esse livro parece ser bem interessante, a sinopse me chamou a atenção, com uma mistura aí de lobisomem, mortal, vampiro. Me pergunto como é que isso vai funcionar, até porque, né, na maioria dos livros de fantasia, esses tipos de monstros nunca se dão bem, nunca estão em paz, só sempre brigando. Enfim, fiquei bem interessada pela sinopse desse livro. Achei a capa belíssima. E pelo que eu tô vendo aqui, é uma autora que nunca foi publicada aqui no Brasil. Então é o primeiro livro dela publicado aqui. Então fiquei bastante curiosa. Nossa, me chamou muita atenção, fiquei bem curiosa por isso. E é claro, né, vai estar aí na minha listinha de leitura com certeza. E o livro, ele vai ser publicado no dia 20 de junho, então o livro ele está em pré-venda. Então, quem ficar curioso, tem aí o livro para comprar na pré-venda. E claro, se não conseguir, só esperar aí o dia 20 para o livro ficar disponível para todo mundo. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esses são diversos lançamentos de pré-vendas, né, do mês de junho. É óbvio, é claro que provavelmente deve ter muito mais outras pré-vendas, muito mais outros livros que foram lançados que eu acabei não achando. Mas isso sempre acontece, né? Mas assim, muitos desses livros aqui de lançamento, de pré-venda, são daqueles que eu fiquei bastante curiosa, tá na minha listinha de desejado, tá na minha listinha de leitura com certeza. Então assim, né? Quem ficaram curiosos, né, já tem aí todos os livrinhos aí para vocês colocarem na listinha de vocês. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comente aí qual lançamento vocês estão aí ansiosos para ler, que eu quero muito saber. Também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueçam, né, de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. E eu volto aqui com a minha campanha, gente. Se inscrevam,
curte o vídeo, me ajude a chegar a 400 inscritos, que eu quero muito conseguir até o final do ano. Só falta aí, acho que o quê? Uns 30, uns 40. Então, por favor, me ajudem, tá bom? Agradeço. Então é isso, gente. Beijinhos e a gente se vê no próximo vídeo.